A gente arrebentou na Johnson e a gente arrebentou no processo eleitoral e a gente derrotou o setor da articulação sindical do PT, que era brutal, eram grandes, tinham quadros e tinham muito dinheiro, e a gente sem nada, com muita política, que eu acho que é importante isso, perseverança e política. Então o sindicato me ensinou a pensar enquanto classe, né? Não só pensar enquanto categoria, né? Enquanto kodakiano, funcionário da Kodak, ou enquanto categoria química, mas enquanto classe, né? Eu acho que são distintos setores da classe trabalhadora, do povo pobre, que vão se somando nessa luta que é cada vez mais internacional. Mas a AQT marcou muito porque o sindicato fez o enfrentamento com a polícia. Né? O sindicato fez o enfrentamento, independente se não é como preso, faz parte, né, da luta do sindicato. Hoje eu consigo trabalhar e não ter mais esse tipo de assédio, porque o sindicato abriu meus olhos, eu consegui entender que tudo aquilo que eu vivi foi o machismo, puro machismo. Onde eu vi a Johnson colocar dentro da fábrica toda a tropa de choque de São Paulo, vindo justamente para repreender mesmo os trabalhadores, repreender mesmo a luta, aquilo lá foi muito impactante na minha vida. Então eu me lembro que muitas vezes no Boca no Trombone, alguns trabalhadores diziam, mas o sindicato é muita política, é muita política mesmo, porque para a gente conseguir aumento salarial e condições de trabalho é a partir de decisões políticas. Em 87, nessa greve geral, eu estava acompanhando, chega uma hora que aí tinha uma faixa grande desse sindicato dos químicos, né, greve geral, tá? E aí uma pessoa teve que sair, que estava chegando na ponta da faixa, e aí eu peguei, né, vou colaborar, peguei a faixa, uma faixa grande, lá na Avenida Rui Barbosa, do lado da Igreja Matriz, e nessa hora chega um repórter, né, na época do Jornal Vale, e tira uma foto bonita, né, tirou a foto, e essa foto foi capa do Vale Paraibano, né. Aí a empresa ficou sabendo no dia seguinte, né? Consequência, eu fui demitido, né, das minhas avantes, já pela militância no Sindicato dos Químicos, né? Esse foi o primeiro contato. Aí, né, por graça, por sorte, pelo destino, em 88, né, em março de 88, eu comecei a trabalhar na Kodak. Ingressei na categoria e temporário, né? Eu era temporário. Aí teve que ficar 1 ano e 6 meses, assim, meio escondido, retraído, né? E participei da greve geral em 89 também, em 89 teve uma greve geral, né? E eu participei dessa greve geral e meio escondido também, porque não podia aparecer, né? Mas estava lá na Kodak. Aí eu fui efetivado, né, 1 ano e meio depois, aí fui, né, eleito cipeiro, vice-presidente da CIPA, então isso aí mudou. Aí eu comecei realmente a assumir a minha militância na categoria química, né? E essa luta junto ao Sindicato dos Químicos de São José dos Campos e região. Na época era Sindicato dos Químicos de Jacareí, né? E aí, quando eu fui presidente do sindicato, aí nós mudamos o nome do sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Químicos de São José dos Campos e região. Não tivemos grande destaque, né, do Sindicato dos Químicos na época da ditadura, porque o sindicato já foi, né, sofreu uma intervenção, e aí quem dirigiu o sindicato até 86 eram pessoas, né, que não tinham realmente um compromisso com a luta de classe. Eram pessoas que tinham mais compromisso, né, com o Ministério do Trabalho na época, né? Embora na categoria havia muitos militantes, né, anti-ditadura, militantes socialistas, comunistas. Eu entrei na direção do sindicato em 1994. E foi interessante porque foi numa greve, né, que nós fizemos na fábrica, porque uma greve sem o sindicato, inclusive. Eu não era nem da direção do sindicato, nem da CIP eu era. E nós encontramos um documento em que dizia que o encarregado, o coordenador lá do setor, recebia uma produtividade no final do ano, tipo uma PLR, no final do ano, e os trabalhadores ninguém recebia. Aí um rapaz achou esse documento, entregou na minha mão, e eu, Márcio Miranda e o Wilson, que eram 2 companheiros que trabalhavam comigo, nós entramos na direção do sindicato, entramos numa reunião que nós fizemos numa padaria, começamos a tomar uma cerveja numa padaria, entramos numa reunião e
Daí nós decidimos fazer greve, nós vamos parar o setor, vamos parar, não, nós vamos exigir que se pague esse valor para a gente. E eu sei que chegou no dia, nós paramos o setor, saiu todo mundo da fábrica de agulha, invadimos o encastamento, que era um outro setor que tinha, paramos toda a médica, e quando eu me vi, eu já estava dirigindo aquela greve, sem querer. Aí foi na onde parou, o RH veio todo mundo, direção da empresa, aí o sindicato apareceu. Aí parou, nós conseguimos, era 25% do salário, né? Conseguimos esse dinheiro para todo mundo da médica, isso se estendeu para a farmacêutica, para a Janssen, depois estendeu para a Johnson inteira, acabou todo mundo recebendo, que o sindicato bancou. Só que aí a direção do sindicato veio para mim, e por coincidência estava na época de eleição do sindicato. Eles vieram para mim e disseram o seguinte: não, um de vocês três vão ter que entrar para o sindicato para garantir os outros dois, né? E foi interessante que nós tiramos no papelzinho, na sorte, porque o Miranda era cipeiro e o Wilson não queria entrar para o sindicato, eu também estava na dúvida, e a gente tirou no papelzinho, aí saiu meu nome. Foi quando eu entrei para o sindicato em 94, e era convenção, não era eleição. O sindicato naquela época era convenção, todo mundo tinha que levar as pessoas do sindicato, quem levasse mais gente na sede do sindicato votava com a mão levantada, contava, seria a porcentagem de cada setor. E naquela época era CUT pela base, era vários setores dentro do PT e mais o PSTU, né? E eu até me considerava um comunista, porque minha mãe era comunista, né? Minha mãe tinha uma simpatia pelo comunismo, né? E eu também tinha, pelo Che Guevara, aquelas coisas todas. E ainda bem que não tinha o PCdoB no sindicato, né? Na direção do sindicato não tinha o PCdoB, né? Se tivesse, talvez eu seria do PCdoB até hoje, porque para mim comunismo era o PCdoB. Não conhecia política, não conhecia corrente política, não conhecia nada, passei a conhecer naquela época. E foi interessante que eu entrei em 94 na direção do sindicato, e logo uns 4, 5 meses depois, eu sei que teve uma campanha, na campanha salarial, foi uma das maiores campanhas salariais que eu participei. E nessa campanha salarial, a Johnson não queria dar um aumento de salário, acabou antecipando o 13º do pessoal, e teve um cara que ficou muito pé da vida, que era o Denilson, que era um cara da época da articulação sindical, que é um cara do PT, e falou: Cabral, vamos comigo dentro da fábrica, nós vamos entrar dentro da fábrica agora e vamos discutir essa questão. É importante dizer isso, porque eu cheguei, o Denilson era tão maluco, tão louco, que ele chegou e parou a Sampro todinha no café, todo mundo foi pro café e falou: não, aqui nós não vamos aceitar isso, tá certo? Nós queremos um aumento de salário e não antecipação de 13º. Aí pegou o pessoal da Sampro, falou: Cabral, vamos comigo lá na Medical. Nós paramos a Medical, e quando eu vi, nós tínhamos parado a Medical, estamos parando a Baby, paramos a fábrica inteira, de repente a fábrica inteira estava parada dentro da fábrica. Eu não sabia o que era, mas depois eu descobri que aquilo se chamava de greve de ocupação. O que era? Quando chegava o horário de refeição, gente, era tão lindo aquilo, que no horário nós paramos a fábrica, dirigimos a fábrica inteira, no horário de refeição, por exemplo, a gente dizia o que ia ser o cardápio do dia. Parava todo mundo na beira do lago da Johnson, a gente falava de 100 em 100 para ir para o restaurante almoçar e dizia qual vai ser o cardápio do dia naquele dia. Nós dirigimos a fábrica, nós só pegamos a arma dos vigilantes da fábrica. O RH andava com aquele óculos escuro, a gente andava imitando eles atrás deles, uma loucura. Então foi a primeira greve de ocupação. Aí dizia assim: não, Cabral, lá na Baby tem uma máquina rodando. A gente ia com 50 trabalhadores, invadia o setor e obrigava a máquina a parar. O Rovilson foi demitido e o Denilson também, por justa causa, eu levei uma suspensão. Eu sei que os trabalhadores acharam que a gente tinha vendido aquela greve, né? Então eles estavam fora, não tinha mais ninguém para conversar, para fazer assembleia. A minha primeira vez que eu falava em público ali, para tentar fazer uma assembleia. Eu parava no vestiário, eu lembro até hoje, eu parava no vestiário para fazer assembleia, paravam 3, 4 para me ouvir, o restante todo entrar, aquele barulho de catraca. Pelego, bandido, vendido. Foi terrível, foi brutal aquela época, brutal. Eu lembro que eu ia no setor, aí eu conversava no setor, ia conversar com um amigo meu, ninguém falava comigo, só falava coisa do trabalho, ninguém conversava comigo no setor. Eu ia para o restaurante, eu colocava a bandeja assim, sentava com a minha bandeja no restaurante, levantava todo mundo e ia sentar na outra mesa. Foi um momento difícil. Eu me organizei numa corrente política naquela época, na CST. E eu lembro que eu ia na reunião de célula e dizia:
não, eu não quero ir embora. Quero ir embora, não quero mais ficar no sindicato, eu vou para outro lugar. Eu tinha um tio meu que era gerente na Volkswagen, ele ia me colocar lá para trabalhar lá, eu ia embora. E aí vinha, na época eu lembro que era o Roberto Robaina, que hoje é do mês, tinha o Manuel, o Tuco, né? Tinha uns caras na época que ficavam no meu ouvido, não, fica, continua, tem que ficar, é assim mesmo, a vida é assim e tal, é uma luta atrás da outra. E graças à corrente política que eu militava, eu continuei no sindicato. Aí a Assembleia foi 1, foi 2, foi 5, foi 10, foi 15, foi 20. Chegou no final do ano, a gente já estava dirigindo o processo, né? E foi dessa forma que eu passei de diretor do sindicato para dirigente sindical. Eu passei a dirigir o processo na Johnson, né? Então eu comecei a dirigir a empresa como dirigente sindical. E eu lembro até hoje que nós fizemos, no final, fizemos uma paralisação na porta da fábrica. A polícia veio, radicalizou, o Edson Negão foi preso, o Botão foi preso, eu sei que o pau comeu. Primeiro, um carro do Sindicato dos Químicos foi apreendido porque estava com pneu careca. Depois, foi a vez do carro de som ser guinchado. Gente, para com isso! Para com isso, pô! Para com isso! Larga dele, pô! Tá batendo em trabalhadora para a fábrica, pô! Pra que bater em trabalhadora para a fábrica? Pô! Chama os trabalhadores, bota todo mundo pra fora! Bota pra que isso, pô! Para com isso, pô! Solta ele, cara! Solta ele, pra que não vai todos presos pra quê, pô? Vai bater em trabalhador de novo, pô! Para com isso! O que a direção da empresa tá achando disso? Cacete! Você quer revolução, pô! Nós vamos entregar uma ação contra o Fusilão e contra a Polícia Militar por agressão. Tá sendo provado, hein? Tá sendo provado tudo. Ô, Valtinho, intervém. Advogado nosso, por favor. Valtinho, por favor. Volta pra polícia, por favor. Você é o nosso advogado aqui. Por favor, larga dele, gente. Larga dele, por favor. Tenente, não há necessidade disso, tenente. Não há necessidade disso, pô. Some, larga dele, pô. Fala com isso, pô. Tenente, fala com isso, pô. Larga dele. Um peão meteu uma caixa na cabeça de um sargento, o sargento saiu correndo atrás dele para dentro da fábrica, chegou lá, a peãozada queria tombar a guarita, queria tombar a viatura, o RH pedia pelo amor de Deus para ir junto com o cara para a delegacia, para prender o cara, nós falamos que não. Eu não sei se a Johnson, o que ela fez, levou os policiais lá dentro, sei que aliviou, o cara ficou na fábrica por mais um ano, depois ele mesmo quis ir para a Espanha. Eu sei que no outro dia, depois de um ano de uma greve derrotada, nós conseguimos uma puta numa vitória, né? Tudo que nós pedimos, 12%, tudo, a fábrica no outro dia cedeu tudo, né? Foi uma vitória dos trabalhadores fantástica. É importante contar essas histórias porque também na derrota você aprende, na perseverança você aprende muito, né? Num sindicato de luta, e uma história que tem o nosso sindicato. A história que tem esse sindicato dos químicos é fantástica. É uma história sempre de muita vitória, mas muita luta, né? Muita perseverança. É inegável que o sindicato foi combativo desde que eu conheci, mas teve uma alteração positiva a partir de 1995, quando o setor mais à esquerda começa a dirigir o sindicato, ganha a eleição e começa a tomar as rédeas de fazer um sindicato mais democrático, mais participativo e também mais politizado, certo? Esse setor de esquerda que ganha nesse momento era Gilberto, que passou a ser presidente do sindicato, que ainda ele não pertencia a nenhum agrupamento, mas era à ala esquerda, e os companheiros que eram da Convergência Socialista, que depois rompeou, virou para um lado a PSTU, para outro o que hoje aqui luta socialista. Sindicalmente, esse setor que originou esse movimento, essa luta no Sindicato dos Químicos
e outros, e o que hoje conforma a Unidos para Lutar, que é uma tendência sindical com esse espírito de luta combativo. Que a CUT, que foi a grande lutadora, a grande organizadora das oposições sindicais na década de 80, no final da década de 90, começou a se converter na nova burocracia de esquerda. Em 98, e tem imagens no sindicato que atestam isso, em 98, a CUT, com Vicentinho na cabeça, começou a pactuar com o governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, uma reforma da Previdência. Para o governo, é importante manter o apoio de Vicentinho à reforma. É que o apoio dele ajudaria a quebrar as resistências de muitos deputados que são candidatos às eleições municipais deste ano e que consideram as mudanças na Previdência um tema muito impopular. Esse acordo com as centrais sindicais facilita também essa votação em plenário. Com o apoio da CUT, da Força Sindical, de outras entidades, fica mais fácil no plenário. Não se adiou por outra razão, se adiou para continuar as negociações. Foi por isso que nós propusemos e eles, enfim, aceitaram. E isso levou a uma ruptura pública. Tem um panfleto, tem imagem do sindicato com panfleto contra a direção da central, contra acordo com o Fernando Henrique para entregar direitos adquiridos depois de tantos anos por uma central que tinha sido justamente o contraponto. Os líderes da região exigem que o presidente da CUT, Vicentinho, se afaste das negociações da Previdência. Eles querem a manutenção da aposentadoria por tempo de serviço e não por tempo de contribuição. Bem, isso se agrava, isso que começou no final dos anos 90, se agrava quando, já em 2000, que o PT começa a ganhar algumas prefeituras, mas essencialmente em 2002, quando Lula entra na presidência. O fato é que a central, a CUT, converte-se em um braço, uma ala do governo Lula. Então, vira um sindicato estatal, ou um sindicato atrelado ao Estado, dependente das ordens da cúpula do PT e do Lula já no governo, certo? Independente do que muitos achem se Lula fez alguma medida progressiva ou não, o fato é que aqueles sindicalistas que iam a negociar em defesa dos trabalhadores contra o governo, digamos assim, de repente foram ministros ou representantes do governo que passavam a negociar do lado do governo, do lado do patrão, contra os trabalhadores. Essencialmente os servidores públicos, que foi a ala mais atingida por esse fenômeno de cooptação de dirigentes, certo? Fato pelo qual houve uma ruptura grande em 2004 de a maioria dos servidores públicos federais pela reforma da Previdência encarada por Lula nesse ano, no início de mandato. A Kodak teve muita ação do sindicato lá, porque era uma das empresas mais repressoras da categoria, né? Ou da região, né? Era muito difícil, né? Para você ter uma ideia, a gente fazia um abaixo-assinado na Kodak, que é uma ação sindical simples, né? Eles pegavam, escolhiam aleatoriamente, né, alguns trabalhadores por setor, chamavam, você assinou a lista de um abaixo-assinado? Ah, assinei, então você está sendo demitido por causa disso, né? Então, era um terrorismo, né, constante. Então, tinha que haver um enfrentamento. Não foi fácil, né, até porque também houve uma mudança, né, teve muitos dirigentes sindicais, houve, né, uma rotatividade ali em função disso, porque a repressão era grande. E nós tivemos um movimento muito forte lá nessa época, que teve esse incidente com o caminhão de som, né, do sindicato, que foi o primeiro caminhão de som que a gente comprou, com muita dificuldade, com muito sacrifício, montando, né, peça por peça, caixa por caixa. Para a gente era um orgulho, né, na nossa ferramenta de trabalho. E nós estávamos num momento bastante crescente na Kodak, e que ia dizer agora realmente num momento de greve, uma greve, porque
A Kodak, como sempre, era muito dura de negociar, não cedia, e os trabalhadores, né, já estavam no limite, e nós, na verdade, estávamos conduzindo para a greve, né? E aí, quando estava próximo já da greve, aconteceu esse incidente, né? O número de greves, o número, em vários anos, em vários períodos de campanha salarial, o número de greves e enfrentamento com a patronal, digamos assim, quase permanente. Também teve ataques muito violentos, como o caso da Kodak, que já fechou as portas, faliu, saiu do país, mas era uma fábrica muito violenta, certo? Teve manifestações que duraram uma semana, assim, de 10 dias, quase todos os dias, indo à porta da fábrica. Isso enfureceu muito a direção da Kodak, que não queria ceder. Sempre uma fábrica do estilo americano, certo? A fábrica que não gosta de sindicato, que ataca sindicato, como hoje a Johnson, por exemplo. A Johnson já teve um momento que era mais dialoguista, hoje está nessa linha mais tradicional da patronal norte-americana, que é antissindicato. Então, esses enfrentamentos da Kodak também foram marcantes, porque em meio de uma dessas manifestações, o caminhão do Sindicato dos Químicos foi queimado, foi incendiado propositalmente. Isso, inclusive, foi a perícia do seguro. Só que um dia o RH, a gente tinha ido à assembleia que terminava às 11 horas ou meia-noite, e apareceu de novo 5 da manhã, antes da assembleia do primeiro turno. E apareceu o RH de pijama, desesperado. Falou: pô, vocês de novo aqui? Você não estava meia-noite, você não cansa? E esse é um ponto que posso falar que é marcante, certo? Um sindicato, uma vanguarda, uma classe operária que não cansa. Também era interessante que naquela época, hoje não, hoje já a Kodak fechou, mas era a empresa mais repressora nossa. Nós tínhamos alguns dirigentes da Kodak, o Gilberto Silvério, que era presidente do sindicato, o Gilson, que é um puta do militante, o Lopes, e alguns companheiros, Valdemar, e alguns companheiros na época que, mesmo assim, era uma dificuldade muito grande para fazer uma assembleia na Kodak. Eu lembro que eu e o Gilberto Silvério, eu lembro uma assembleia que os ônibus começaram a passar batido e os trabalhadores começaram a entrar do portão adentro, que a gente não conseguia parar, que os ônibus deram uma reduzida, a gente pediam para abrir a janela, a gente pulava pela janela, velho. A gente entrava pela janela do ônibus para a gente entrar para dentro da fábrica para fazer a assembleia lá dentro. Então, repressora que era. E numa dessas assembleias, eu lembro até hoje, que a assembleia começou a fazer na portaria lá no 31 de março. E a gente tinha que fazer um piquete ali na Dutra para os carros não passarem. E tinha um encarregado que ele era super repressor, odiava o sindicato, era repressor pra caramba. Ele parou com o carro dele ali e disse o seguinte: eu vou entrar aqui e ninguém vai me impedir. E deu uma raiva tão grande, porque era tão repressor, e nós pegamos uma chave assim no carro dele, e tinha um capitão e um soldado do outro lado. Aí ele viu a polícia, viu uma viatura, um capitão e um soldado, por isso que ele começou a encrespar. Eu peguei a chave assim: você vai entrar então, você vai entrar, mas você vai ter seu prejuízo. Risquei o carro dele. Cara, na hora que eu risquei o carro dele, agora você pode entrar. E a gente já tinha empurrado uns carros lá para baixo do viaduto e tal. Aí veio o capitão e falou para mim assim: olha, você está preso. Eu falei: não tô. Você vai preso? Eu falei: não vou. O capitão tinha metade do meu tamanho. Eu falei: não vai dar. Eu estou dando ordem de prisão para você. Eu não vou. Aí chegou todo mundo, né, a galera nossa que estava no piquete: não, que não vai prender e tal. Aí eu falei para o Everaldo, que era um cara que a gente tinha os químicos unificados, né? Na época era esquerda química. Por quê? Porque nós rompemos a campanha salarial com o setor da CUT, né, porque eles estavam muito pelegos na época, e a gente construiu a esquerda química, que era Campinas, Vinhedo, Osasco, nós, São José dos Campos e Sorocaba. Então a gente fazia mutirões.
Então, na época dos mutirões. Então, campanha salarial, a gente tinha uma semana em Campinas, uma semana em Vinhedo, uma semana em Sorocaba, uma semana em Osasco, né? Uma semana em São José dos Campos, que a gente fortalecia a nossa campanha salarial, e foi campanhas maravilhosas, greves em toda parte. E tava o Everaldo, de Osasco, que era um cara do PSTU, ele tava lá, eu falei, Everaldo, vai buscar um carro que eu vou vazar daqui, mano. Ele pegou um carro de Osasco, né, preparou o carro, falei, não, vai. Eu corri, entrei no carro, né, falei, Everaldo, acelera. O capitão entrou na frente com a arma assim, falou assim, para, você tá preso, com a arma em punho. Eu falei, acelera, Everaldo, acelera que ele vai sair da frente do carro. O Everaldo pensou em acelerar, ele atirou. O capitão atirou no pneu do carro. Aí atirou no pneu do carro e veio com a arma ainda saindo fumaça. Você tá preso? Eu falei, não tô. Você vai preso? Eu falei, não vou. Eu falei, Everaldo, abre a porta, mano, que a gente vai correr daqui. E a galera veio, começou a conversar com o capitão, não, é trabalhador, que não pode atirar em trabalhador. Eu sei que o Everaldo saiu para um lado, eu falei, Everaldo, daqui a pouco vai encher de polícia aqui. Né? O Everaldo saiu para um lado, eu saí para o outro. Só que eu atravessei a Dutra, e o capitão atrás de mim, e a Johnson era do outro lado, né? Aí os guardas da Johnson já me conheciam, entrei na Johnson, eu sei que eu fiquei o dia inteiro na Johnson, uns 3 dias escondidos. Aquela foi muito interessante que o capitão também ficou preso por ter atirado, né? Só que prenderam o Everaldo. O Everaldo parece que saiu algemado numa moto, na motinha, prenderam o Everaldo aquele dia, foi preso o Everaldo. Mas nós conseguimos realizar a assembleia, conseguimos parar a Kodak, parar aquele dia inteiro da Kodak, que foi muito interessante. A Kodak tem histórias que, assim, não dá para contar tudo, porque ficaria 2 dias contando histórias sobre a Kodak aqui. Aconteceu com o Éder, com outro companheiro nosso, estava eu, o Edson Negão, e o bicho pegou lá no 31 de março, na entrada do 31 de março, eu estava até engessado, com a perna engessada, porque o Michel, que é diretor do sindicato hoje, tinha quebrado minha perna num jogo de futebol lá na Johnson, num campeonato. Né? Ele jogava num time, eu jogava no outro, ele quebrou minha perna lá, eu estava engessado na campanha salarial de muleta. Eu lembro que tinha um supervisor, começava a chamar o pessoal, entra, vamos entrar todo mundo. Eu no piquete, eu peguei a muleta e pá no dedo do cara, velho. O cara começou a gritar, eu sei que o bicho pegou, começou a ter um rolo lá na frente, o Edson correu, o Éder também foi preso, aí o Éder não conseguiu não ser preso, ele correu da polícia, escondeu debaixo de um ônibus, e a polícia atrás do Éder, para prender ele, já tinha preso o Edson, para prender o Éder debaixo do ônibus. Quando passou assim, uma velhinha chegou pro policial e falou assim, vocês não podem fazer isso com o trabalhador, coitado do menino aqui embaixo do ônibus, deitado aqui embaixo do ônibus, esse coitado. O sargento riu e falou, sai, tá preso. A velhinha entregou o Éder, cara. Eu acho que foi, a gente riu muito, no dia não, né? Mas depois nós rimos muito desse fato do Éder debaixo do ônibus e a velhinha ter entregado ele, né, cara? Depois, obviamente, a gente retomou, né, o movimento, a gente conseguiu fazer a mobilização, os trabalhadores ficaram indignados, né, quando eles perceberam que podia ter realmente essa intervenção do setor patronal. E aí, em 1991, eu entrei para o sindicato, né, nós fizemos um processo que é uma convenção, né, que para compor a chapa do sindicato, uma convenção democrática, e aí eu consegui passar nessa convenção. Então, esse primeiro mandato foi de secretário, e o segundo mandato, como dirigente sindical, foi de presidente, né, que também é uma coisa que foi marcante, é que eu fui um candidato a presidente por unanimidade, e foi o último presidente, porque a gente tinha, né, um discurso de explicitar cada vez mais a democracia, ampliar mais, né, e aí a gente entendia na época que o presidencialismo ele era um sistema muito centralizador, embora a nossa gestão nunca foi, até porque, como eu fui indicado por todas as correntes, então estavam bem divididos os espaços, mas a gente achou que podia dar uma contribuição maior para a sociedade, né? E tirar essa ideia de figura central de salvador da pátria, de Messias. Então a gente fez esse debate e aí também foi um debate junto com as forças, né, políticas também. Eu tinha toda a condição de ser reeleito presidente do sindicato, o nosso trabalho era muito bom, né, em função do retorno da categoria, mas aí a gente fez a opção de criar o sistema colegiado, né? E aí eu fui o último presidente do sindicato, né? Acabou em 97, né? Acabou o sistema presidencialista do sindicato. E até hoje, né, o sindicato é dirigido por esse sistema colegiado, onde não tem presidencialismo, né? A experiência dos unificados foi uma experiência assim fantástica, porque justamente
a gente tentava, né, enquanto direção do sindicato, que os sindicatos químicos fossem um polo de unidade, né? A gente tinha história para isso, a gente tinha prática para isso, e aí nós nos inserimos, né, na federação da CUT, que na época não era federação, era Departamento Estadual dos Químicos, que tinham vários sindicatos, e aí também, com todas as divergências, né, que tinha, repito, salutar, entre as correntes, né, articulação de um lado, CUT pela base do outro, nós da CST do outro, tinha o pessoal de Campinas, né, e Osasco, que era CUT pela base, mas tinha também já criando um outro movimento, né, que a articulação, a alternativa sindical socialista. Então nós conseguimos, a partir de São José dos Campos, foi uma proposta nossa, né, nós fomos um dia na posse de Osasco, e aí, né, eu fiz essa discussão na hora da confraternização. A gente podia, na verdade, começar a construir, né, ações unificadas e, de repente, até pensar em juntar esses 5 sindicatos num só. A gente já tinha uma afinidade política, a gente atuava junto no âmbito do departamento, né, dos químicos, da federação. E aí começou essa discussão, aí seminários, debates, e foi muito importante. Aí sim, obviamente, ação, né? A gente cria unidade para fazer luta política. Então tem que ser prático, tem que ser exemplar, tem que dar um exemplo, né? Então realmente tinha muitas atividades. Eles vinham para cá, para São José dos Campos, Jacareí, Taubaté. O sindicato de São José, que nesse momento era Jacareí, que era a sede, Campinas e região, Osasco e região, Vinhedo e Sorocaba. Bem, isso fez um inferno para a patronal. Então, porque se fazia luta quase que simultânea, certo? Quando era um país, uma categoria que não tinha essa tradição de fazer uma luta, uma greve generalizada, por exemplo. Então, a gente saía daqui 2, 3 da manhã para ir a uma fábrica de Campinas, vamos supor uma 3M, para fazer a assembleia lá, com a diretoria, os ativistas que podiam ir, de todos os 5 sindicatos. Então, dava um volume, dava uma visibilidade, dava uma força para os trabalhadores que participavam da assembleia muito superior. E assim fazíamos com todas as cidades, 1, 2 vezes por semana, e das outras cidades vinham aqui. Assim foi, acho que a primeira atividade, assembleia em campanha salarial na Johnson, que teve sucesso realmente, que teve um piquete, foi nessa campanha salarial, porque deu um volume que ninguém esperava, ninguém estava acostumado. Então isso parte, digamos, de iniciativas muito importantes que o sindicato e os sindicatos unidos, e hoje com lutas que a gente faz parte, tem que ter ou retomar iniciativas desse tipo, de fazer campanhas mais extensas. Em 2000, teve uma eleição, teve uma divisão da parte, do resto da antiga diretoria da CUT, digamos, da ala direita da CUT, e o setor de esquerda que se organizou e ganhou de vez a eleição. A partir daí, a esquerda realmente dirige o sindicato como um todo, certo? E nesse ano, o sindicato estava falido na transição, estava muito pobre, nem tinha assumido, acho, a nova diretoria, todas as finanças do sindicato, mas veio uma atividade internacional muito importante, que era a luta contra a ALCA, a área de livre comércio que pretendiam fazer na América Latina, para favorecer os Estados Unidos. Era, digamos, uma entrega geral nos produtos a preço de banana, comprar os produtos que os países ricos fabricavam e os preços os países ricos, Estados Unidos, determinavam. Então, essa luta foi continental e teve uma marcha contra a ALCA na Argentina, certo? E nessa marcha a gente participou, o Sindicato dos Químicos levou uma delegação, a gente não conseguiu viajar de ônibus porque fecharam as fronteiras,
Então fizemos uma delegação junto com os sindicatos de outras regiões, de Campinas, de Vinhedo, e levou uma delegação, 25 ou 30 companheiros, que viajaram a participar dessa marcha histórica na Argentina. O nosso sindicato era filiado à CUT, né? Sempre foi filiado à CUT desde 1986, né? Eu sou sócio do sindicato desde 89. A CUT tomou o sindicato em 86, ela tomou o sindicato da Pelegada. O presidente do sindicato era gerente da Johnson, que era presidente do sindicato, que era o Dr. Maurício. Então a CUT veio, tomou o sindicato da Pelegada, foi muito importante, né, naqueles processos dos anos 80, da fundação da CUT, do Fora Colo, do Direta Já, um processo que o nosso sindicato foi ponta de lança na participação. Então também foi muito importante isso, e o sindicato sempre foi filiado à CUT até um período que a CUT começa a ficar mais governista, começa a se burocratizar, né? Porque nos anos 80 tinha muita mobilização, então foi formado muitos quadros naquela época de revolucionários. Depois começou a se burocratizar. Aí tinha alguns projetos como o Sindicato Orgânico, por exemplo, como câmaras setoriais. Câmaras setoriais era terrível, né? Você discutia, era o sindicato, os patrões e o empresário, ou seja, era 2 contra 1. Era a defesa da CUT naquela época sobre as câmaras setoriais, né, que era tripartite, e vários processos que foi do nosso rompimento com a CUT. Né? Rompimento interno com a CUT, que nós tínhamos a esquerda da CUT, e ficamos batalhando muito na esquerda da CUT durante muito tempo. Então chegou um momento que nós não tínhamos mais como conviver dentro do sindicato, né? E eles eram maioria. Né? A articulação sindical ligada à direita do PT na época era a maioria da nossa diretoria. A gente era a minoria. Nós da CST tinha um setor que era o PSTU. Depois já não tinha mais a CUT pela base, era nós da CST e o PSTU e a articulação sindical, que era o setor da direita do PT e da CUT que faziam parte. Eu lembro que teve uma eleição no sindicato que foi muito engraçada. Era uma eleição onde Ângela Guadagnin, que era prefeita de São José dos Campos, Marco Aurélio, prefeito de Jacareí, Vicentinho, declarações do Lula, uma eleição que eles trouxeram aqui, que nós disputamos a eleição, inclusive o PSTU não queria, mas nós insistimos, conseguimos convencer o PSTU a montar uma chapa e disputar a eleição com eles, que eles vieram com um peso grande. O caminhão do ABC era uma coisa, parecia um trio elétrico, né? O caminhão dos químicos do ABC que vieram para cá, vieram todos os químicos do ABC, vieram disputar a eleição e a gente não tinha grana, a gente pintava nossas faixas na mão, né? Nessa disputa que foi terrível, mas também foi muito interessante. Eu lembro, eles tinham 10, só na Johnson eles tinham 10 disputando a eleição. Tinham várias mulheres, tinha uma mulher que era a Rosana, que tinha um poder de intervenção com microfone muito, muito bom. Eles tinham um cara na Kodak, que era o Hélio, que tinha um poder de intervenção muito bom, ou seja, uma chapa forte que eles tinham, com poderio financeiro muito grande, coisa que a gente não tinha. A gente tinha a base e a luta nossa. E aí chegou um dia que, em plena campanha salarial, foi nossa eleição, aí chegou um dia que nós estávamos reunidos na sede da CST, que era aqui na Praça Maurício Diamante, e eu lembro que era o Donizete que estava responsável pelo PSTU e era o Adolfo responsável pela nossa parte, pela CST. Uma reunião, todo mundo reunido, a fábrica ofereceu, se eu não me engano, era 8% de aumento, que era um puta no aumento, deu um aumento real, né? E eles começaram a dizer que eles que foram negociar, que foram os bons negociadores na Johnson, ou seja, nós não sabíamos o que fazer. Discutimos entre nós, metade de nós dizia, nós temos que aceitar a proposta, e dizer que nós negociamos junto e aceitar a proposta. Metade de nós dizia, não, nós temos que rejeitar a proposta e tentar continuar batalhando, porque senão nós vamos perder a eleição. E nós ficamos sem saber o que fazer. E a Assembleia era à noite, no terceiro turno. No terceiro turno era muita gente no terceiro turno. Então a Assembleia do terceiro turno à noite, a gente não sabia o que fazer. Quando nós fomos para Johnson, eu fui antes. Fui eu, o Edson e o Éder. Nós fomos antes para Johnson. Quando chegamos na Johnson, eles começaram a chegar.
E a camiseta deles era branca. O nosso povo, a camiseta nossa era vermelha. Nós éramos chapa 2 na época. Camiseta vermelha, estavam os vermelhos todos na padaria, eles de branco todos chegaram com aquele trio elétrico, o povo do ABC fazendo intervenção. Eles contrataram uma academia de karatê lá de Taubaté para fazer a faixa, ficar na faixa, ficaram todos assim entrelaçados para ninguém entrar, né, no piquete, e começaram a falar sobre a Assembleia. Um peão vazou, entrou lá para dentro e falou assim: Cabral, você vai ter que descer lá, mano, os caras estão detonando vocês lá, estão arrebentando com vocês lá, vocês têm que descer. Eles estão falando que eles negociaram e a proposta é boa, estão defendendo, falando que a gente não presta e tal. E assim, cara, e a gente sem saber o que fazer, se defendia a proposta ou não. Defendia ou não a proposta. Aí nós descemos, né? Eu, o Éder e o Edson Negão. Aí quando estava fechado, na hora, eu dou tanta sorte, mas dou tanta sorte, que quando eu abria o piquete dos caras para entrar no meio da Assembleia deles, só eles na Assembleia, inclusive bate pau pra caramba, o Hélio estava com o microfone dizendo assim: cadê o Cabral? Nessas horas ele não aparece, cadê o Cabral? Cadê o Cabral? Na hora que eu saí, eu peguei o microfone, tô aqui, obrigado. Catei o microfone dele. Os caras ficaram loucos, os caras do ABC. Já me conhecia da CNQ, das atividades, ficaram loucos. E eu peguei o microfone e falei: mas ele está defendendo a proposta, estão defendendo a proposta, falando que é a melhor proposta do mundo, a melhor proposta, mas esqueceram uma coisa. O que é que eles esqueceram? Aí um peão grita do meio da Assembleia: o sábado! Pois é, nós trabalhamos sábado aqui, a nossa proposta é pelo fim do trabalho ao sábado, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, pelo fim do trabalho ao sábado. E aí, no final, quem vota na proposta apresentada pelos companheiros de branco aqui, da Chapa 1, que falaram que são os melhores do mundo, quem vota na proposta deles, levanta a mão. Quem vota pelo fim do trabalho ao sábado, levanta todo mundo. Acabou a Assembleia. Aí veio o povo de vermelho, senão eu ia apanhar também, né? Aí desceu o pessoal de vermelho, juntou todo mundo, nós fomos lá pra cima, acabamos a Assembleia. No outro dia eles ligaram pra gente, pediram pra gente fazer a Assembleia junto com eles, lá dentro do vestiário. Dividisse a Assembleia, dividisse a fala. No segundo eu falei: não, tudo bem, mas eu encaminho a votação. Eu sei que o resultado da eleição foi 81% para a gente, na Johnson, 81%, 82%, a 19%, 17%, assim. A gente arrebentou na Johnson e a gente arrebentou no processo eleitoral e a gente derrotou o setor da articulação sindical do PT, que era brutal, eram grandes, tinham quadros e tinham muito dinheiro, e a gente sem nada, com muita política, que eu acho que é importante isso, perseverança e política, nós derrotamos eles. Nesse ano de 95, que foi da eleição também, foi um ano que teve muitas greves. Em quase todas as cidades que o sindicato abrangia. A greve mais destacada pelo peso político, social, foi a greve da Monsanto, porque foi uma greve de 8 dias, muito dura, mas muito animada de parte dos trabalhadores e de quem comandava o sindicato nesse momento. Tinha companheiros que passavam a noite inteira sem dormir para evitar que alguém viesse furar os piquetes, que a patronal tentasse algum esquema junto com a polícia. Tanto é que nos últimos dias da greve, a patronal enviou RHs e algum pelego, alguém que queria furar a greve, enviou de helicóptero. Hoje cedo, alguns funcionários permaneciam na porta da fábrica. A empresa está transportando os empregados que querem trabalhar de helicóptero para furar o bloqueio. A Monsanto é uma indústria de produtos químicos e desde a década de 70 está instalada em São José dos Campos. E ele saía aí a serviço fretado pela Monsanto para tentar furar a greve. Então dá para ver o peso que tem a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras para a empresa gastar tudo isso para evitar a greve, para cortar a greve e não dar um aumento de salário, os benefícios que os trabalhadores pediam, precisavam e era de direito. Isso foi parte da campanha salarial de 95, certo? Mas teve várias outras greves. E a da Monsanto foi triunfante. A diferença da IQT e de outras foi, teve um triunfo grande, conquistou aumento real de 5%
E outras empresas nesse período fizeram greve e conquistaram. Era Honda Haas, Fademac, que era Target, que nesse momento era Fademac, e outras, várias empresas que tiveram aumentos importantes e chegaram a greve de vários dias em alguns casos. O sindicato ele fez tantas lutas sociais. Eu lembro que nós apoiamos, né, no começo da minha ação sindical, lá em Jacareí teve um movimento dos desempregados, então o sindicato entrou firme de cabeça nessa luta em favor dos desempregados, né, lá em 91, 92. Em 92, o sindicato dos químicos de São José dos Campos, na época de Jacareí, foi fundamental, foi o sindicato que puxou as grandes manifestações de Jacareí do Fala Collor. Jacareí conseguiu reunir um ato inédito, né, até hoje, não se conseguiu fazer outra coisa, reunir 15 mil pessoas, sobretudo estudantes, nas praças de Jacareí pelo Fora Collor, quer dizer, um movimento político realmente, né, a discutir a sociedade, o projeto de sociedade que a gente queria, realmente a luta contra a corrupção é verdadeira, não é essa brincadeira que esse governo faz hoje aí, né? E Movimento Sem Terra, por exemplo, para mim foi um privilégio, né, muito grande, entrar com o MST na primeira fazenda, né, ocupada, primeira ocupação aqui no Vale do Paraíba, que foi em 93, né, na fazenda da Petrobras de Temembé. Né. Então, para mim, foi muito importante estar no sindicato e que o sindicato, né, me levasse a isso. Né. Eu fui lá enquanto sindicato e pelo sindicato. Então, fizemos essa luta que iniciou o Movimento Sem Terra aqui no Vale do Paraíba, depois tiveram várias outras ocupações, né, chegamos a participar também. Né. Você falou do movimento em favor do meio ambiente, então foi muito importante porque é uma vitória maiúscula, né, para a cidade, uma vitória quase que perene, já dura todos os tempos, que praticamente da cidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos é uma das poucas cidades, ou talvez a única, que não tem essa exploração predatória de areia, né? Então não tem essas enormes crateras que nem tem em Jacareí, que nem tem em Tremembé, Caçapava, né, lá para o Vale Histórico, que é triste. Então, essa foi uma luta importante do sindicato, né? O sindicato se dispôs, através dos seus advogados, né? E a partir dessa decisão se impetrou uma ação, que é a chamada ADI, uma ação de constitucionalidade da emenda da Lei Orgânica Municipal, questionando o processo da lei, né? Em 2011, início de 2012, o Tribunal de Justiça imediatamente deu uma liminar suspendendo os efeitos da alteração, né? E o processo ficou suspenso, ou seja, continuava valendo aquilo que estava anteriormente na Lei Orgânica Municipal, que era a proibição da extração de areia no município. Em 2011, eu já era advogado do sindicato, nós participamos de ocupação, de uma desocupação, né? Vamos ser solidários, porque a Prefeitura de Jacareí, na época, que era do PT, né, infelizmente, 2011, não colaborou muito, porque houve uma desocupação da comunidade do Bananal, em Jacareí. Né? Então, foi muito importante a presença, né, do sindicato nessa solidariedade com as pessoas. Né? A questão do Pinheirinho também. Então, esse é um dos grandes valores, né, do movimento sindical brasileiro de esquerda, né, inicialmente cutista, hoje, né, com lutas, aqui. Teve, quer dizer, esse compromisso, né, com os mais oprimidos, com os excluídos, né, não exigia, por exemplo, ser filiado ao sindicato. Ser filiado, você tem chance. Se não tem filiado, vai cuidar da sua vida. Não, na verdade, acolhia realmente e queria organizar, né, quer dizer, esse era o objetivo. Era organizar, era dar consciência de classe, fazer a revolução, né, social, socialista que a gente queria. Ou seja, nós acreditamos, né, que é possível que haja um outro modelo econômico, né, social, político, e que nós vamos lutar para isso, né? E a nossa história com os químicos é muito presente, tanto eles nas nossas lutas, quanto a gente na participação nas lutas comuns, nas nossas bandeiras, em relação à reforma da Previdência, contra os agrotóxicos, em relação aos foras aí, né? Pela uma sociedade mais justa, igualitária, contra a violência da mulher, dos negros em relação ao genocídio
Então, eu acho que, assim, a nossa já somos irmãos. O Cabral, assim, foi linha de frente, um dos primeiros a entrar na fazenda junto com a gente. E esse apoio da sociedade organizada, é muito importante nesse momento, assim. Foi minha primeira ocupação, eu acho que do Cabral não foi a primeira, mas a minha foi a primeira ocupação, e desde lá, assim, a gente sempre teve lutas, porta de fábricas, e aí a gente sempre junto com o sindicato sempre junto com a gente. E a categoria, né? A gente vê que é uma categoria politizada, que apoia, né? No momento onde muitos não apoiavam o MST, a gente via que tinha uma boa receptividade nas portas de fábrica, quando a gente ia fazer alguma campanha. Depois da ocupação, depois de 3, 4 anos, se tornou assentamento Nova Esperança 1. Mas antes de se tornar, no período de ocupação, a gente teve vários momentos de reintegração de posse, da polícia estar na portaria da fazenda sitiando lá, não deixando ninguém nem entrar e nem sair. Porque o objetivo da polícia era fazer com que a gente desistisse, como se conseguisse, né? Se o nosso lema é ocupar, resistir e produzir, não tinha como. E aí eles fecharam a frente da fazenda, mas aí tinha as rotas, né, por uma fazenda. Aí a gente olhava assim lá no meio do mato, o Cabral trazendo as coisas junto com o Padre Afonso, e eu achei assim essa história marcante. Então a categoria química aqui do Vale do Paraíba tem assim digamos assim, uma satisfação, e óbvio que isso tem a ver com o próprio histórico de luta da categoria, de ter um sindicato, né, que os represente, que lute pelos seus direitos. Eu lembro que quando eu comecei, né, tive esse contato com o movimento sindical e com o sindicato dos químicos, foi também um aprendizado muito importante, uma ferramenta importante, o jornal do sindicato, Boca no Trombone, que leva muitas informações, né, para os trabalhadores, para além, né, das suas questões do dia a dia, mas temas da conjuntura do nosso país, ou mesmo do mundo, em que é fundamental a gente debater, né? São várias as empresas, e a própria globalização, né, é uma categoria que tem muita indústria multinacional, então fica muito próximo do trabalhador que as lutas elas estão interligadas, que as coisas não seguem apenas o limite das fronteiras nacionais, né? O Brasil é a Rússia de amanhã. A definição é de 2 sindicalistas russos que estão visitando o país. Hoje estiveram em São José dos Campos, na sede do Sindicato dos Químicos, falando um pouco sobre qual a atual situação dos trabalhadores russos. Boris Bragin, de Vorkutá, foi dirigente da última greve nacional dos mineiros russos, que durou 4 meses. Ele acredita que no seu país hoje há no mínimo cerca de 40% de desempregados. Apesar de não receberem os salários há 11 meses, os mineiros voltaram ao trabalho devido às conquistas da última greve nacional. Eu lembro que várias greves, inclusive essa greve da Johnson, que se fez campanha internacional, né, de apoio aos trabalhadores aqui, e porque essas empresas elas não têm fronteira, elas exploram os seus trabalhadores na matriz, né, nos seus países e também no mundo todo. É também fruto disso que tem toda essa disputa, né, e essa situação de fechamento de fábrica, que as empresas migram para onde elas possam explorar mais. E o que a gente vê é uma tentativa do capital de cada vez mais retirar direitos, né? Deixar a classe trabalhadora completamente vulnerável. É o que está acontecendo, por exemplo, aqui no nosso país, não apenas agora no governo Bolsonaro, mas no governo Lula foi assim também, né? No governo Dilma. Mas é óbvio que no governo Bolsonaro tudo está mais intensificado, que se combina um governo de rasgos autoritários, né, com um momento de muita crise do sistema capitalista. Eu acho que desde o momento que a gente toma consciência
de lutar pelos nossos direitos num sistema capitalista tão desigual, tão injusto, a gente enfrenta poderes que simplesmente não têm justiça, né? Que detém. Na verdade, a justiça, do ponto de vista, né, histórico, ela tem lado. É por isso que, por exemplo, na greve da Johnson, que foi a histórica, né, a greve aí disse que durou 6 dias, sem nenhuma determinação judicial, pelo contrário, a justiça, a juíza, deu favorável ao sindicato, que era um direito, né, do sindicato de fazer piquete, o direito de greve constitucional, e sem nenhuma determinação judicial, a tropa de choque foi para dentro da fábrica, né? Então, você vê que as instituições, elas protegem a propriedade privada, não protege os direitos humanos. Foi uma greve muito marcante, foi um palco de guerra. Eu lembro muito bem que eu estava numa portaria e a gente estava assim tentando entender aonde que a tropa de choque ia chegar, porque depois de 6 dias de greve a Johnson colocou a tropa de choque. Então eu estava numa portaria e eu comecei a escutar o barulho da tropa de choque vindo, né, em nosso encontro. E daí eu peguei o telefone, o Cabral estava em outra portaria, liguei para ele e falei: Cabral, a tropa de choque está aqui, vem para cá correndo. E daí o Cabral veio correndo e conseguiu chegar a tempo, só que a tropa de choque, né, invadiu e o Cabral apanhou muito, com muito gás de pimenta, e foi assim uma guerra mesmo. O cenário era um cenário de guerra, muito gás de pimenta, muita bomba. O pessoal da nossa diretoria acertaram vários tiros de borracha, né, nos nossos companheiros. Então foi assim uma greve vitoriosa, mas foi uma greve muito tumultuada, mas foi uma greve que marcou muito a diretoria. Eles quebravam a nossa barraca lá no fundo, teve rolo com a polícia. Um cara tirou a arma para a Suzete, uma vez num rolo que nós tivemos na portaria, o policial tirou a arma para a Suzete, quase foi terrível. Eu quero ele aqui. Calma. Eu quero ele aqui. A gente quer ele. Eu quero ele aqui. Você tá nervoso, rapaz. Você tá nervoso. Eu não tô nervoso, senhor. Eu não tô nervoso. O cara tá ali chamando de barraco. Eu quero ele. Tira a mão dele por quê? Ligou! Você tirou, tá filmado, você filmou. Ele deu um soco nela. Você deu um soco nela. Eu tô pra cima. Você deu um soco nela. Por favor, retire seus amigos. Você me deu um soco em mim. É seu covarde. Seu caso é pra gente conversar depois. Eu aqui de boa, com a mão pra cima, você botou na minha cara. Calma aí. Apontou a arma para as moças. Abuso de autoridade. Isso tem nome, abuso de autoridade. Primeiro, eu com a mão pra cima. Todo mundo viu. Você botou na minha cara. Primeiramente, Deus faz a gente se carrega. Eu tô mandando nossa cara. Eles estão carentes. Filha, a autoridade sou eu, cara. Calma. Que autoridade é essa? Tá doida, levou demais, rapaz. Vamos conversar que você me deve uma representação. Não pode agredir mulher. Todo mundo disse que a arma na minha cara com a mão assim. Sou trabalhador, sou marginal, não.
Você exagerou. Mas vem agora, vem agora aqui, ó. Tá chegando, vai ser advogado. Todo mundo você puxa a arma, hein? Ele é perigoso, puxa a arma. Ele puxa a arma, cuidado com ele. Puxou a arma pra mim, todo mundo ali viu. Eu como vacina. Eu falei, atira, eu vou atirar, atira. Atira. Vou correr na mão de um. Você não foi, isso baixo, eu tô resolvendo. Eu tenho honra. Inexperiente. Inexperiente pra tirar a arma contigo. Quem é o oficial aqui do canto da internet aqui? Então, eu quero conversar com ele. É isso. É isso. Tendo em vista que a Polícia Militar colocou para dentro da fábrica, em cárcere privado, com os ônibus fechados, com pelotão de choque, com bala de borracha, com gás lacrimogênio, colocaram para dentro da fábrica. É a única maneira que eles tinham de colocar os trabalhadores para dentro da fábrica. Era a única maneira. É exigindo, é dizendo, vocês são escravos. Vocês têm que trabalhar. Vocês têm que entrar para trabalhar. Vocês têm que entrar na marra. Vocês vão ser obrigados a entrar para trabalhar. Era a única maneira que tinha. No Maracanã, aquela ali eu levei uma gravata, né? Que eu fui suspensa pelo pescoço, fiquei com as perninhas assim, porque eles estavam desviando o carro para entrar lá. Aí eu disse, agora, falando com Cebola, né? Foi Cebola e foi o Maisena. Foi os dois que eu digo, gente, vem comigo, porque era todo mundo espalhado, tudo que era portaria, né? Aí ele disse, mas e aí, o que a gente vai fazer? Eu disse, olha, eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente precisa fazer alguma coisa, porque isso aí já está desmoralizando, porque os carros entraram. A polícia fazendo assim, né? A polícia tinha virado guarda de trânsito para os carros vazar tudinho e, inclusive, coagindo para o pessoal entrar, né? Bora, pode entrar, bora. Era assim. É direito constitucional! E não deixa fazer esse absurdo, não. Isso é perigoso. Não deixa o ônibus fazer esse absurdo aí, não. Esse absurdo que é subir em cima do gramado. Não deixa. Vamos lá, gente. Vamos descer do ônibus agora da Assembleia. Vamos descendo do ônibus. E aí, beleza? O pessoal já abriu o ônibus, o pessoal está descendo. Vários ônibus já desceram. O Goiânia já desceu do ônibus. Todos os ônibus estão abrindo. Beleza? Olha pra gente. Vai lá na sua mão essa porra aí, ó. Tá legal, costa, beleza. Tá todo mundo abrindo a porta. Tá todo mundo abrindo a porta do ônibus. Todos estão abrindo a porta, o pessoal está descendo. O pessoal está descendo. Tá todo mundo abrindo a porta do ônibus, o pessoal está descendo. Ô, polícia, todos abriram. Tá legal, vou dar uma parada aqui, pessoal descer. Para o pessoal descer. O pessoal quer descer. O pessoal quer descer. Para o pessoal descer. O pessoal quer descer. Beleza, o pessoal tá descendo. O pessoal tá descendo o ônibus. O pessoal tá descendo. E que a empresa apresente uma proposta que contém os trabalhadores. O operário que é favorável a essa manutenção, as outras duas não, por favor. Vamos lá, mostrar a nossa unidade. A lutar dos trabalhadores aqui fora. Olha quem que vai aqui dentro. E aí, cada dia, eles viam por onde é que eles iam furar o cerco para entrar os ônibus em cárcere privado, porque vinha tudo escoltado pela polícia, né? Então, era um negócio de doido. A gente não sabia como ia ser o dia seguinte.
E os trabalhadores ligavam, olha, tá estacionado aqui no Carrefour, eles estão... Chegamos a fazer assembleia no Carrefour, fizemos muita coisa que foi feita. Teve um dia o peão ligou para mim, Cabral, os ônibus estão todos aqui no Shopping Colinas. Tem uns 24 ônibus aqui no Shopping Colinas. E a polícia vai chegar e vai escoltar esses ônibus. Eu falei, o que eu vou fazer, mano? Aí peguei os caras dos condutores, estavam no carro, vamos lá dar uma olhada nesse negócio aqui que nós podemos fazer. Entrei no primeiro ônibus. Quando eu entro no primeiro ônibus, converso com a galera, demorei uns 15 minutos conversando no primeiro ônibus, para convencer o pessoal a descer. Convenci o pessoal a descer do primeiro ônibus. Quando eu saio do primeiro ônibus, todo mundo desceu. Dos 24 ônibus, aquela galera. Eu liguei por trás do caminhão rapidinho para cá, vamos fazer a assembleia aqui. E não deixando a polícia militar, a polícia de choque dirigir o movimento. Então, companheiros, é fundamental essa discussão. Queria conversar com os companheiros o seguinte: eu sei que cada pai de família que está aqui, há uma pressão muito grande, Quando a polícia chegou, ficou puta, porque nós estávamos lá, na assembleia, com todo mundo lá no Shopping Colinas, ninguém ia a pé lá para a fábrica. E os que foram a pé, a gente segurava no piquete. Foi mais um dia que a gente segurou. Mas essa greve, nós não conseguimos segurar mais de 6 dias. Eu lembro que eu fui preso, estava na época que a Polícia Civil estava em greve também, em campanha contra a Polícia Militar. A Polícia Militar tinha dado um tiro na Polícia Civil lá em São Paulo, né? Nessa época, não lembro que ano que foi, mas tinha uma pauleira da Polícia Civil. E aí, eu tentando, eles começaram com metralhadora dentro dos ônibus, metralhadora fora, jogando gás de pimenta, a peãozada pé da vida, não deixava o motorista abrir a porta do ônibus. Não, a gente deitava na frente do ônibus, assim, deitava na frente do ônibus para o ônibus não ir, aí o motorista não andar, tentava abrir. Eu sei que foi bala de borracha, gás lacrimogêneo, eu sei que nós não conseguimos. O que eu fiz? Eu peguei um carro, que estava com a Céia, a esposa do Luiz Eduardo. Falei, Céia, me presta a chave do carro. Peguei o carro, dei um cavalinho de pau, cara, e falei assim, eu vou entrar com esse carro dentro da Johnson. Vou entrar com esse carro dentro da fábrica. Só que não teve jeito, aquelas motos da polícia, parece filme, né? Aquelas motos cruzando assim, parou. Eu fui preso. Só que foi interessante, porque o tenente tentou me prender no Humaitá, aí o delegado olhou para ele e falou assim, o quê? Greve? Grevista, não vou prender nenhum grevista aqui não. Por causa de greve, não vai prender ninguém aqui não, vaza. A polícia puta, o tenente puto, levou em 5 delegacias. Nenhuma. Isso era 6h30 da manhã. Chegou 8 horas da manhã, ele falou assim, não tem jeito, me liberou. Ninguém vai prender esse cara, não. Tá todo mundo em greve nesse país. E foi interessante que eu cheguei, eu lembro que estava o Severino lá fora, estava no microfone, aí eu cheguei, prenderam o Cabral, repúdio, era o horário administrativo chegando. Aí eu cheguei, peguei o microfone, já me soltaram. Né? Era um dia por vez. E não tem, de fato, assim, não tem uma receita. Tem, obviamente, a categoria que a greve Show Vitoriosa contra os trabalhadores, de fato, é uma greve da classe, é uma greve da categoria votada e assumida pela categoria. O sindicato ele só encaminha aquilo que a categoria quer. Você se sente ali muito, como que eu posso dizer, muito limitado, né, ao que você está propondo, ao que você está defendendo. Quando vem por parte da empresa trazer a polícia militar para bater, para oprimir, para atacar gás de pimenta em trabalhador dentro de ônibus. A gente tem que ter muito sangue frio nesse momento para equilibrar o sangue quente. E ali não tem escola, não tem faculdade. Ali é a luta de classe mesmo que vai te dar a força, vai te dar os caminhos para seguir. Então, ali foi muito na questão mesmo de defender o classismo, né, do que defender a classe trabalhadora. Me deu muito mais gás, ainda mais, para enfrentar todo esse assédio, toda essa opressão por parte também da Polícia Militar. Numa das greves na Johnson, quando a polícia, sempre a serviço da fábrica, tentava impedir, né, o direito de organização sindical. Teve todo um período que tinha muito desvio de ônibus, né, para poder fazer uma simples assembleia, eram ônibus desviados. Então, num desses momentos, o policial ficou na frente
da porta do ônibus, porque a orientação da empresa era que os motoristas não abrissem a porta dos ônibus. E era para ficar rodando na cidade, não importava os trabalhadores estarem naquele momento em cárcere privado, desde que não participasse da assembleia, né? Então, nesse momento, o policial se meteu na frente da porta do ônibus para que nenhum trabalhador descesse. E uma mulher, uma trabalhadora da Johnson, enfrentou o policial, empurrou para que ele saísse da frente porque ela queria participar da assembleia. Logo após essa atitude, né, todos os trabalhadores desceram no ônibus. Então, é muito importante resgatar, isso para mim ficou na memória, porque sem essa luta conjunta, sem a participação das mulheres, a luta não só fica pela metade, como ela não chega à vitória, né? Então, a própria luta das mulheres no mundo, isso que nós estamos vendo, né? A luta por direitos, a luta pelo direito ao seu próprio corpo, tudo isso por direitos trabalhistas, por salários iguais, contra o feminicídio, todo esse levante, ele vem dessa força, né? Então, esse momento é um momento muito especial, que vai ficar na minha memória para sempre, né? Quando eu entrei para a direção do sindicato, eu era cipeiro, fui eleito 2 vezes lá na Plástico Homem, em primeiro lugar, fui eleito. Fiz uma campanha de sindicalização lá como cipeiro, só tinha eu de sócio. Eu fiz uma campanha, depois de lei da CIPA, fiz 16 sócios. Aí conheci um ex-dirigente sindical nosso, muito combativo na época, Pedro Celeste, que hoje está aposentado pela categoria química, ou melhor, está quase se aposentando pela categoria química, e foi quando ele me convidou, inclusive, para entrar nessa entidade sindical, 2003. Então, eu comecei a minha trajetória na CIPA, da Plástico Homem, eleito 2 vezes em primeiro lugar, com o apoio, inclusive, desse sindicato, né? Através de um ex-diretor chamado Pedro Celeste, e nós não tínhamos nada lá, nós não tínhamos uma PLR, nós não tínhamos nada. Uma vez nós fizemos uma greve, os trabalhadores não quiseram parar na Assembleia, depois eu e o Cabral retomamos lá a Plástico Homem devagarinho. A primeira conquista nossa da PLR foi R$700, uma Assembleia, inclusive, dentro do vestiário. Né? Os trabalhadores bateram pau para nós, né? Nós conseguimos lá uma PLR de R$700, né? Hoje nós chegamos, depois de muita luta, chegamos no patamar um pouquinho melhor que as demais empresas da Taubaté. Era 130, 85, R$6.200 PLR, e na última campanha salarial nós conquistamos um tique, né, de alimentação dos trabalhadores de R$500 todo mês. Temos um bom número de sócios também na Plástico Homem, mas no começo também foi um trabalho muito árduo, né, para mostrar para o trabalhador que sem eles ajudar, não adianta eles terem uma ferramenta de luta importante se eles também, né, não se agruparem, né, e não se juntarem ao sindicato para lutar pelos direitos deles. E, né, no Taubaté nós fizemos várias greves, né, fizemos greve Megaplástica, 15 dias de greve, conquistamos o Plano MED na FF, mesmo com o batalhão da Polícia Militar, né, conseguimos conquistar o Plano MED da FF. Mas lá em Taubaté as progresso foi QT. A gente ficou assustado com essa situação da empresa. Primeiro que a empresa sabe que nós vamos estar pedindo a interdição dela, né? Nós achamos que a empresa não tem condições, não tem respeito nenhum com os trabalhadores, e nós vamos estar pedindo junto ao Ministério do Trabalho a interdição dela. Acho que com isso a empresa se sentiu incomodada e não deixou a nossa entrada na vistoria agora feita no período da tarde. Na EQT nós tivemos 3 greves. Mais 2 greves foi histórica. Uma greve nós ficamos 9 dias parados, né? A empresa, com forte esquema da Polícia Militar, batendo choque, a empresa queria bancar o trabalhador para entrar na marra. O piquete foi muito forte, o piquete proibiu, conseguiu segurar os trabalhadores, né? Nós invadimos a empresa, fomos para o 2º portão dela, né? Nesse momento a polícia veio dar ordem de prisão para mim e para o Cabral. Nós corremos para dentro da empresa, o Cabral conseguiu pular o muro, eu não consegui pular o muro, né? Não teve outra alternativa, o Cabral teve que voltar para trás, acabou nós dois sendo presos naquela greve, né? E condenados pela justiça, fomos condenados, né? Mas nós saímos vitoriosos, os trabalhadores da EQT saíram
vitorioso daquela greve. No ano seguinte, nós novamente fizemos uma greve, novamente, né, quando nós iniciamos a Assembleia, quando nós fomos falar na Assembleia, a polícia veio truculenta, algemou o Cabral levou nós dois presos novamente. Novamente nós fomos, pagamos a cesta básica para a justiça e fomos condenados pela justiça a pagar a cesta básica em virtude da greve da QT. Quando que nós conquistamos a FF? Tinha um RH muito truculento lá na FF, que ele era apadrinhado da Polícia Militar. Então, quando o sindicato chegava para fazer a assembleia às 5 da manhã, já tinha, depois de 10 minutos, chegava 5 viaturas. E quando você instalava a assembleia, já tinha mais de 10 viaturas de polícia lá para acompanhar a assembleia. Quando nós deflagramos a greve, a empresa tentou tirar o plano médico da convenção coletiva. Nós bancamos uma greve lá, acho que até 5 da tarde, né? E quando foi às 18 horas que a polícia bancou a vinda dos trabalhadores numa van escoltada, nós furamos o pneu no caminho das vans, invadimos a empresa, né? Acho que foi umas 18 horas e 30 minutos, no último dia de greve, mas assim mesmo conquistamos, a empresa voltou o plano médico para os trabalhadores. Aguardando aqui na portaria da fábrica. Agora não dá para ficar... Nosso pessoal não está nervoso aqui na portaria da fábrica, então não tem como também deixar todo mundo nervoso aqui. Né? Os policiais estão tranquilos aqui também, não tem por que ficar com problema aqui. Não tem nenhum problema aqui na porta da fábrica, não tem nenhum problema. Nós estamos tranquilos. Agora ela está mais tranquila, agora mudou a RH, né? Agora os trabalhadores estão mais conscientes. Nós trabalhamos lá na FF, fizemos um cipeiro lá, eleito, né, por apoio dessa entidade sindical. Então agora nem faixa a gente coloca mais. Nas últimas assembleias que nós fizemos, que eu me lembro, na última campanha salarial, nós fizemos uma boa campanha salarial, inclusive na FF, nem faixa precisou colocar lá, porque os trabalhadores ganharam confiança na direção do sindicato e também conseguimos colocar na cabeça dos trabalhadores que sem o sindicato a gente não se conquista absolutamente nada. Eu entrei na TI Brasil e eu nunca tinha visto um sindicato em ação. Então foi a minha primeira assembleia e eu já comecei bem, né? Eu falei com o Cabral numa greve que a gente estava acontecendo na porta da fábrica sobre os assédios que eu estava sofrendo dentro da fábrica, porque eu trabalhava com muitos homens. Então o meu supervisor, ele estava me perseguindo muito e estava fazendo assédio moral, assédio sexual. Então, assim, eu estava a ponto já de pedir minha demissão, porque eu não estava aguentando mais a perseguição dele dentro da fábrica. E eu aproveitei a situação que o sindicato estava fazendo assembleia, né? E fiz a denúncia. O Cabral me convidou para entrar na chapa do sindicato, porque eles descobriram que, por essa denúncia que eu tinha feito, o meu nome já estava na lista para ser mandado embora. Dentro da fábrica, né, o machismo era muito grande. E eu fazia o mesmo serviço que os homens, o mesmo. E eles sempre queriam me colocar numa situação que eu era menos que eles. E eu tinha outros olhos para aquilo. E dentro do sindicato, eu consegui entender que era o machismo mesmo. Que era, né, eles se sentiam incomodados. Era o final da linha que eu trabalhava, então eu pegava vários defeitos. Porque eu tinha que colocar a minha assinatura no tanque, porque o tanque passava por várias pessoas e eu fazia a inspeção final. Então isso incomodou muito eles, né? Tanto o coordenador, quanto o supervisor, quanto mesmo os meninos que trabalhavam comigo, porque eu era a única mulher que trabalhava na linha de produção. E hoje eu estou na Secretaria das Mulheres, eu faço de tudo para ganhar a confiança delas, né? A gente fez um trabalho muito bonito com elas aqui nos Dias Internacional da Mulher. A gente conseguiu trazer várias sócias para o sindicato. Teve uma greve
na Johnson & Johnson, e eu era assim, tinha muito medo, né? No começo eu tinha muito medo de tudo. Daí nós fizemos a nossa reunião e o Cabral falou para mim assim, ó, você vai comigo no carro. Eu falei, tudo bem. Daí a gente colocou as faixas dentro do carro, tranquilo. Só que quando o Cabral foi entrar para dentro da Johnson, os guardas abriram o portão e ele entrou com tudo, cantando o pneu, os guardas atrás dele, e o meu coração ficou acelerado. E ele parou o carro e falou, desce, desce, já pega a faixa. E isso dentro da Johnson, na catraca. E eu peguei a faixa e coloquei tremendo, porque eu nunca tinha participado de uma greve assim, né? Ainda mais uma Johnson. Então, a minha primeira experiência foi um pouco assim, bem agitada, né? Eu passei por uma situação que eu jamais pensei que ia acontecer comigo. Pô, uma vez na manifestação, cara, doido, na frente da porta da fábrica, tal, porque eles estavam colocando as pessoas para dentro, e aí saiu uma porrada com a segurança da empresa. O pau comeu com a segurança da empresa, e começou a balançar o portão. De repente o portão da Johnson caiu, velho. Caiu em cima do Éder e do Pedro Celeste. Então, quebrando o pau em cima do portão, o pau comendo, os dois embaixo do portão. E o pau comendo, velho, o pau comendo. Eu lembro que a ambulância da empresa teve que vir e voltar, pegar eles, levar para enfermaria, os dois foram para enfermaria, porque caiu o portão em cima deles, o Éder perdeu o relógio, foi uma coisa doida. Mas falar em ambulância da empresa, uma vez também, nós estávamos na portaria da Dutra, o pau comeu na portaria da Dutra com um carro, o carro foi para cima dos Zé Carlos, dos condutores, e da Ceia. Você que pegou os dois, meio que atropelou, conseguiram parar o carro, caiu num buraco, o cara largou o carro, saiu correndo para dentro da fábrica, aí levaram os Zé Carlos para a enfermaria, a Ceia também para a enfermaria. O Zé Carlos ficou com um problema, um tempão na perna, por causa disso, foi para a enfermaria. Né, os condutores que sempre ajudaram a gente ali, como os metalúrgicos, né? O Índio, Gradela, Toninho, os metalúrgicos também sempre ajudaram a gente na porta da fábrica. É importante destacar que o Fórum de Lutas dos Trabalhadores, a sua gênese, vamos dizer assim, o seu início, foi a partir de um movimento do Sindicato dos Químicos. Eu acho que para muita gente isso talvez não seja de conhecimento, mas teve uma luta muito importante do setor da saúde aqui em São José dos Campos. Eles entraram em contato com vários sindicatos para pedir apoio e solidariedade. E imediatamente o Sindicato dos Químicos acolheu essa luta, apoiou a luta e ajudou na mobilização do movimento sindical, dos movimentos sociais, para apoiar, né, a categoria naquele momento. A partir dessa greve, dessa mobilização, dessa luta em que o sindicato cumpriu esse papel aí de apoio político, de apoio de articulação sindical também, né, para chamar todos para a mobilização, para o apoio solidário àquela luta, se formou, teve uma primeira reunião e, na sequência, se viu a necessidade, porque ela foi vitoriosa, se viu a necessidade de formar esse organismo, esse fórum, que fosse um apoio de todas as categorias, né? Então, foi a partir daí que se formou o Fórum de Lutas, né? E que é uma iniciativa assim que perdura até hoje, né? Vários sindicatos foram se somando depois, vários movimentos sociais, e este fórum é uma riqueza, né? que aqui a região tem, que deve muito ser preservado, ser estimulado, e que deve avançar ainda mais para que outros setores se aglutinem, mas que o início dele foi uma iniciativa do Sindicato dos Químicos. Eu gostaria de resgatar essa história. Que a gente começa a trabalhar também contra as ações do governo, né? Uma questão que teve também com a questão da reforma trabalhista, reforma da Previdência, terceirização, que a gente fez um grande ato, né, em Brasília, onde foi com o nosso caminhão, né, junto com o caminhão dos metalúrgicos, tinha aquela ala inteira da Unidos para Lutar, da CSP com Lutas, e também estava a CUT, CTB, outras centrais participando, e naquele momento a gente viu que a repressão estava muito forte
enquanto alguns pediam para recuar, o que fiquei muito impactado foi que a nossa orientação era para seguir em frente, enfrentando toda a polícia, toda a bala de borracha, todo spray de pimenta, todas as bombas de gás lacrimogêneo, gás de pimenta que soltavam do helicóptero. E mesmo assim, a nossa orientação, que foi a orientação do nosso caminhão, orientação do caminhão dos metalúrgicos, que fomos para cima, não recuamos e enfrentamos aquela opressão, a polícia, por várias e várias horas. Que lá me marcou de uma tal maneira que eu não acreditava que isso ia acontecer, e aconteceu. Isso também está marcado na minha história, para o resto da minha vida. Nós podemos dizer que vai cair inteiro e vai eleger o outro. Nós não queremos fora todos eles. Fora Temer, fora esse Congresso Nacional de corrupto. O nosso sindicato ele é referência, inclusive referência internacional. Nosso sindicato tem uma referência nacional, a gente participa de várias eleições, tudo que tem um setor de esquerda combativo num processo eleitoral sindical no país, a gente tem acompanhado, tem ajudado, nós temos excelentes mesários e a gente sabe fazer eleição, é um processo muito legal também, mas reconhecido internacionalmente. Eu lembro das nossas viagens, nós fomos para a Venezuela, para o Equador, né? Nós conhecemos a Venezuela, lá dentro as empresas, por exemplo, o sindicato é dentro da empresa. Né? Eu conheci a Johnson por dentro na Venezuela, porque o sindicato era lá dentro. Né? Nós fomos na época que o Chávez, aqueles discursos do Chávez, eu peguei alguns discursos do Chávez assim, de horas, né? Na Venezuela, falando de Trotsky e de um monte de coisa. Nós sabemos que no fundo não era tudo aquilo também, né? Pela perseguição, inclusive, que o governo Chávez fez, inclusive com militantes nossos, contra aqueles que bancaram, inclusive, o retorno do Chávez, foram atacados brutalmente, militantes que, na defesa dos trabalhadores, da classe trabalhadora venezuelana, foram atacados pelo Chávez, como são atacados pelo Maduro, até mortos, né, em alguns casos. Mas nós tivemos conhecendo todo esse processo, acho que é muito interessante, conhecendo as ocupações de fábrica na Venezuela, na época da Sidor, e eu estive lá dentro com Tirino, com Stalin, né, dentro da Sidor, acho que foi muito interessante. O processo do Equador, nós tivemos no Equador na época da Constituinte, na época que o presidente do Equador estava fazendo a Constituinte no Equador, estava dolarizando a economia, então um processo fantástico também, depois de uma crise revolucionária no Equador, nós tivemos logo em seguida lá. Então, para a gente foi muito interessante. Mas as viagens que esse sindicato apareceu muito foram na Argentina. Eu lembro a primeira viagem que nós fomos, que era o Fora Menem, e o sindicato não tinha dinheiro para mandar ninguém para a Argentina. Né? O nosso sindicato tinha uma perua Kombi velha, tinha uma Brasília antiga e tinha um golzinho. Era isso que tinha um sindicato de viatura, só para vocês entenderem. Né? A sede de São José dos Campos era alugada, nós não tínhamos sede em Caçapava, não tínhamos colônia de férias, não tínhamos nada. E tinha uma sede antiga, que é na Olímpio Catão, uma sede velha, e uma casinha em Taubaté, que era a subsede lá, que até hoje é lá, mas está bem melhor, né, estruturada. Então, como a gente ia para o Fora Menem, né? E eu e o Gilberto, a gente estava cotado para estar indo pelo Fora Menem lá na Argentina. Foi legal porque a gente foi e a gente fez, acho que quase 100 camisetas. Nós imprimimos aqui a gente tinha uma silk screen de camiseta da CST. Fizemos quase 100 CST Brasil. E a gente foi com isso para comer lá, né? Porque a CST pagou para a gente a passagem. De ida e passagem de volta, né? Não foi nem o sindicato que pagou, foi a corrente que pagou na época. Eu falo CST porque na época ainda era... depois teve várias rupturas da CST, tem parte virou mês, outro enlace. Hoje nós temos... os companheiros da direção do sindicato são simpatizantes pela luta socialista, pela ILS, que foi um setor da CST, mas na época éramos todos CST. E, gente, nós vendemos, eu e o Gilberto achamos que a gente ia passar perreio, até fome lá. Rapaz, estava dolarizado, $1 valia um peso
Então nós vendemos uma camiseta a 10 pesos, ou seja, $10 cada camiseta. Nós vendemos todas as camisetas. Tem gente brigando pelas camisetas lá da juventude. Ou seja, a gente ficou com bastante dinheiro lá na Argentina. Foi mó barato dessa vez. Fomos para o Fora Alca, na Argentina, onde foi brutal, né? Eu lembro do Paulo Lourenço com escudo e capacete, porque lá, e é um fato interessante, porque lá é o seguinte, lá as correntes, lá os partidos, eles se matam também, né? Então, eu lembro do PTS, a gente tinha, na época, com o MST, a nossa coluna era enorme, né? A maior coluna da esquerda, e o PTS, que era um partido, também tinha uma coluna forte lá. E a Convergência Socialista, que era ligada ao PSTU, ligada à LIT, tinha um grupo pequeno lá na Argentina. E eles estavam sendo ameaçados de ser espancados lá pelos outros partidos, pelo PTS principalmente. O que nós fizemos? Eu lembro que era o Alejandro, conversei com o Alejandro, chamei o Toninho do PSTU aqui, nós conversamos, o que nós fizemos? Abriu uma coluna, no meio da nossa coluna, entrou o setor da LIT no meio para a gente fazer a proteção deles, para marchar contra a Fora Alca. E depois a polícia veio, eu lembro, canhão de gás lacrimogêneo, bomba chegando, o negócio foi incrível, mas uma experiência fantástica também. Essa experiência internacional do nosso sindicato é fantástica, conhecidíssimo internacionalmente. Mais do que nunca, nós estamos fazendo uma revolução nessa sociedade. E aí o movimento sindical ele pode contribuir com isso, né? Como a gente entra para o sindicato, né, igual, peão de fábrica, né, nunca tinha discutido política profundamente, não tinha discutido nada, né, nem questão partidária mesmo, partidos de esquerda. E através do sindicato, depois que eu entrei e comecei a participar diretamente da luta, né, em porta de fábrica, em greves, em outros sindicatos, a gente muda nossa concepção, nossa percepção, né, sobre o que é uma sociedade, sobre o que é lutar contra o governo, contra o patrão. Isso me mudou muito a minha vida sindical, né, e eu pude aprender através disso o que é realmente o socialismo. Ninguém conquista nada sozinho, mas de forma coletiva, né? Então, para você se tornar mais forte, para você conseguir os seus direitos, você precisa necessariamente se juntar com outros, coletivizar a luta. A luta de trabalhadores e trabalhadoras tem que ser unificada, tem que ser independente das diferenças políticas que cada setor ou cada sindicato tenha, tem que ser internacional. Isso também é um legado bom do sindicato, sabe? O sindicato dos químicos, ele sempre já tem uma história de aglutinação, sabe? De todos os setores, a gente é meio querido, assim, sabe? A gente ajuda todo mundo também, nas greves, nas manifestações, mas assim, os sindicatos não têm essa coisa de vir nos ajudar. Servidores municipais daqui, de São José, de Jacareí, de todos os lados, acho que a gente traz essa coisa de unificação, que eu acho que é muito importante.